Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do, olha só, do Parque Aquático da Coreia do Norte, que fica na região de Osan-Kalma. Osan-Kalma é o nome da região lá na Coreia do Norte, que tem um parque aquático agora. O Kim Jong-un foi lá inaugurar o Parque Aquático da Coreia do Norte, muito bacana, tem escorregador, tem um monte de coisa aqui. Olha que coisa legal, né? O mais engraçado dessa história é ser um acontecimento no país a inauguração de um parque aquático, porque, pô, vamos combinar, né? Aqui no Rio de Janeiro tem uns 3 aqui, e em várias capitais do Brasil tem parque aquático para tudo quanto é lado, né? Na Coreia do Norte é um evento que vai o presidente inaugurar o parque aquático lá e coisa e tal. E a coisa mais curiosa é para quem esse parque aquático, porque certamente na Coreia do Norte você tem uma divisão muito grande. Você tem o pessoal que está no governo, que ganha muito dinheiro, e o resto da galera que é todo mundo miserável, né? Então, existe o risco de não ter turista para esse parque aquático aqui. Vamos entender essa história aqui, porque ela é bem um tema de como é que o planejamento central sempre falha, inevitavelmente, como previu o Mises, né? Essa notícia foi sugerida por Da Seta, Só Tomo Café no Trabalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande falha do sistema capitalista, o problema do cálculo econômico, como descreveu o Mises, né, é que justamente um governo com planejamento central, por mais que tenha uma matemática muito boa, consiga planejar as coisas muito bem, ele falha em capturar o que as pessoas realmente querem, né? A sociedade, evidentemente, cada pessoa é uma pessoa, a sociedade não é uma coisa só. Que alguém que fala assim, que o interesse da sociedade brasileira é esse. Não, não é. A sociedade não tem interesse. Quem tem interesse são as pessoas, e cada pessoa tem um interesse diferente, né? E a questão toda é, como é que você descobre o interesse das pessoas de fato? Porque, bom, no sistema capitalista é muito simples, né? As pessoas que têm interesse em comprar alguma coisa, elas vão buscar comprar essa coisa, a demanda aumenta. Com isso, a oferta ficando a mesma, a demanda aumentando, o preço sobe. Se o preço sobe, o preço atua como indicador de que, olha só, está faltando essa coisa aqui. Então tem que produzir mais dela, né? Por exemplo, a Apple inventou esse negócio de celular, de smartphone, né? O pessoal gostou. As pessoas queriam comprar celulares da Apple, né? E subiu o preço. E aí o que aconteceu? Isso demandou, isso mostrou para a sociedade, mostrou para o setor produtivo que as pessoas queriam um celular daquele tipo. Rapidamente, outras empresas começaram a produzir celulares equivalentes, né? O Android fez a Google fez o Android, e outras empresas começaram a fazer smartphones, a Samsung, não sei o que lá. Foi todo mundo por esse caminho e atenderam a necessidade das pessoas, né? Então essa é que é a beleza. O socialista ele tende a ver o sistema de preços como uma coisa de opressão, quando não é. O sistema de preços é uma coisa de indicação, de alocação de recursos. É o sinal que você precisa para saber aonde alocar os recursos corretamente, né? E quando você tem um regime comunista, como você parte para o planejamento central, isso some, você não tem mais esse negócio. Houve diversas tentativas de se reproduzir o sistema do cálculo econômico, por exemplo, né? Falava assim, fazer pesquisas. Você faz uma pesquisa e pergunta o que as pessoas querem. Ao invés de você ter o preço, você pergunta o que a pessoa quer, ela vai dizer o que ela quer e coisa e tal. Mas é diferente, porque as pessoas, quando respondem uma pergunta, elas interjectam o que a pessoa que está perguntando quer saber. Então existe uma tendência muito grande das pessoas de falar aquilo que é socialmente aceitável, que é aquilo que realmente, né, você pode falar abertamente, e é diferente do que você realmente quer. Quando você compra uma coisa, aí sim você está dando um sinal de fato, né? Então, o que acontece é isso, você acaba tendo economias cada vez menos eficientes, e isso reflete muito nesse tipo de coisa. Está aqui uma festa muito grande que o Kim Jong-un fez lá, com todos os cupinchas dele lá, né? O pessoal cortou a faixa lá de inauguração do toboágua lá da Coreia do Norte. E vamos combinar, é um negócio bem chinfrim, tá? Não é um negócio muito grande não aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, tem a inauguração dele aqui, ó, é um parquezinho aqui que, bom, assim, não é tão grande assim, né? O Water Park que tem aqui na Zona Oeste é maior do que isso, né? Enfim, mas de qualquer forma, beleza, a Coreia do Norte é um país também que não tem a felicidade ou a facilidade. Aqui, tá vendo aqui, olha só. Ok, não é uma coisa pequenininha, mas também não é essa coisa toda de gigante, não. Aqui tem uns
escorregador aqui, um escorregador aqui, uma piscina aqui. É bem pequeno, assim, em termos de parque aquático que tem por aqui. Eu sei que lá em Fortaleza tem um muito grande também, não conheço de Fortaleza. Enfim, tem parques para tudo quanto é lado por aí, né? Mas a verdade é o seguinte, o pior é que na Coreia do Norte eles estão inaugurando esse negócio e não sabe quem é que vai ir nessa coisa aqui, porque as pessoas que têm dinheiro para gastar com turismo na Coreia do Norte é uma pequena minoria, né? Que é só o pessoal do partido ali. Aí sabe qual que é o segredo deles? Eles estão contando com a Rússia aqui, ó. Acabaram de criar uma linha de trem entre Moscou e Pyongyang. Tá aqui, esse aqui é o primeiro trem que saiu de Pyongyang em direção a Moscou. Aqui o pessoal dando tchauzinho e coisa e tal. Pyongyang para Moscou. 9 dias de viagem. 9 dias de viagem. Meu amigo, tem que estar com muita vontade de ir nesse parque aquático, viu? Vou te falar uma coisa, tá? É muita vontade de ir no parque aquático. Um parque aquático meio chinfrim mesmo. Para o pessoal, 9 dias de viagem de Moscou para Pyongyang. Tá aqui, ó, 10 mil quilômetros de trem. E vai rodar 2 vezes por mês esse trem indo da Coreia do Norte para Moscou, né? E é aquele outro problema que eu falo para vocês, né? A Coreia do Norte está se aproximando de Moscou por um motivo muito simples. É a alternativa que eles têm, né? O eixo do mal agora está agregando todos os países que fazem besteira. O Irã, a Rússia, a Coreia do Norte. A China está meio reticente nessa história. Mas o que sobra para a Coreia do Norte é isso, é a Rússia e é o Irã, né? E o Irã já está mais ou menos, né? O pessoal tem falado aqui sobre como que o Irã foi quem construiu os bunkers no Irã, foram engenheiros da Coreia do Norte, tá? Então a ligação Coreia do Norte, Rússia e Irã está cada vez mais comum, né? É muito engraçado ver o pessoal aqui da DW, né, que é o autor dessa história aqui, né, que é um esquerdista lá da Alemanha, falando que não porque os países mostram uma coordenação contra os Estados Unidos. Não, não é coordenação contra os Estados Unidos, é o eixo do mal, meu amigo. Você está vendo surgir o eixo do mal, é isso daí. A geopolítica mundial está se dividindo em dois grandes polos, né? O polo ocidental, o polo democrático, né? Que, de novo, não estou dizendo que os Estados Unidos seja perfeito, que a Europa seja perfeita. Eu tenho várias críticas aos governos da Europa, várias críticas ao Trump lá nos Estados Unidos, mas a verdade é que ainda são países democráticos, países que você ainda desfruta de alguma liberdade. Muito diferente da Rússia, da Coreia do Norte e da China, que por algum motivo o pessoal aqui do Brasil parece cada vez mais alinhado, né? Impressionante como é que o pessoal aqui no Brasil perdeu a vergonha de dizer que gosta de ditadura. Inclusive o pessoal que se diz defensor da, entre aspas, correto é dizer, os, entre aspas, defensores da, entre aspas, democracia lá no STF, né? Estão cada vez mais amigos da China, da Rússia, da Coreia do Norte. Daqui a pouco vai ter linha de avião daqui para a Coreia do Norte para passear lá no parque temático do Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. Olha que programão, hein? Já pensou que beleza? Pois é, essa é a tristeza. Mas o problema dessa história toda, no final das contas, é que isso daqui é uma coisa temporária. Não tem como um regime desse durar muito tempo, né? Como o Mises colocou, esse erro de saber aonde alocar o dinheiro, a falha do planejamento central, acaba invariavelmente levando à ruína do socialismo. Foi o que aconteceu na União Soviética, é o que está acontecendo na Rússia, é o que acontece no Irã também. Vocês já repararam como é que o muçulmano perde guerra, né? Para pra pensar nisso. Presta atenção no Estado de Israel. O Estado de Israel, pequenininho, e sofreu inúmeras guerras contra vários estados árabes ali, vários estados do Oriente Médio, o Irã e coisa e tal, e querendo invadir Israel. E olha só, hoje em dia, é verdade, Israel tem apoio dos Estados Unidos, mas no início não tinha não, tá? Em 1948, os Estados Unidos ficou de fora, não apoiou Israel não. Foi Israel sozinho que conseguiu se manter. Como é que pode países árabes que são ricos, têm uma boa riqueza? Eu fui lá no Egito, ok, o Egito você tem que tomar cuidado, porque se você for naquela área das pirâmides ali, realmente é uma área muito pobre, é um favelão aquilo ali. Mas o Egito tem lugares lindíssimos, tem lugares de alto padrão, super ricos ali. O Egito é um país muito rico no final das contas, né? E vários países ali no Oriente Médio são, né? Por quê que esses países falham tão abertamente em questão de guerra contra Israel? E em outras situações também, teve outras guerras com outros povos também, em que os muçulmanos sempre se ferram no final das contas, né? E a suspeita que o pessoal tem disso é justamente a questão da centralização de decisão.
eles são muito focados em centralização de decisão. Quando você delega a decisão em estruturas hierárquicas muito grandes, você acaba tendo menos eficiência. É o princípio do cálculo econômico, que você começa a falhar no cálculo econômico, em alocar recurso adequadamente. E, inevitavelmente, isso leva a uma derrota, né? Então, assim, a Coreia do Norte chega a ser quase que um museu ao ar vivo. Nós ainda vemos a Coreia do Norte hoje em dia, assim, eu duvido que dure muito tempo. Ainda mais com a queda do Irã, daqui a pouco a Rússia está caindo também, a Coreia do Norte não vai conseguir se manter por muito tempo, né? O fato é que não tem jeito. Centralização, a ideia é que o Lula é super fã, não porque o governo vai controlar tudo, vai conseguir organizar a sociedade, vai acabar com os pobres e vai tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Isso é uma ilusão. O governo não consegue fazer isso no final das contas. Sempre que ele tenta, a ineficiência desse processo é tão grande, ele se torna tão ineficiente que ele acaba ferrando com a economia inteira, né? Então é isso daí. Se preparem aí, o pessoal do Brasil, para a gente conhecer o Water Park aqui, o parque aquático do Kim Jong-un. Olha que bacana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.